caso de hoje mais parece um roteiro de cinema, ainda mais por envolver dois atores de Hollywood, Woody Harrelson e também Matthew McConaughey. Só que entre os dois existe um assassino de aluguel. E não, isso não é um filme. Vem comigo que eu vou te contar. Bem, essa história é realmente muito intrigante. Vamos começar falando sobre o ator Woody Harrelson, um ator e dramaturgo norte-americano, conhecido aí em Hollywood. Nasceu em 23 de julho de 1961. Você provavelmente viu vários filmes dele. Woody ficou bastante conhecido na sitcom Cheers, de 85 a 93. Além de um filme sobre basquete, de 1992, Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Ele vivia um ex-jogador de basquete aposentado que enganava as pessoas nas ruas, aí fingindo que não sabia jogar, e aí ele ganhava e tirava dinheiro aí dessa galera. Ele fez Zumbilândia em 2009 e também Estrada Sem Lei em 2019, onde junto com o ator Kevin Costner, eles eram policiais em busca aí de Bonnie and Clyde, dos criminosos Bonnie and Clyde. Sem contar o polêmico Proposta Indecente de 93, onde um bilionário oferece para a esposa e para ele $1 milhão para passar uma noite com ela. Esse filme foi bem polêmico, ainda mais na época, né? Inclusive agora esse filme completa 30 anos. Bom, o ator Woody Harrelson teve alguns problemas com a lei também. Ele foi preso algumas vezes, como em 1982 por conduta desordeira e resistência à prisão. Em 96 plantou simbolicamente sementes de cânhamo da família Cannabis. Em 2002 danificou um táxi e fugiu da polícia. Mas ele acabou não sendo preso, nem ficando preso em nenhuma dessas ocasiões aí. Acabou se livrando. Em 2008, um fotógrafo entrou com um processo de $2,5 milhões contra o Woody Harrelson, dizendo que ele foi agredido e teve sua câmera quebrada por ele. E esse processo se estendeu ainda por 2 anos, até 2010, quando o fotógrafo e Woody entraram em um acordo, então encerrando o processo. Ainda em 2008, o Woody casou e tem 3 filhas desse casamento. E o Woody tem uma propriedade no Havaí, que é onde a esposa dele nasceu, de mais de 9.000 hectares e vive lá numa casa maravilhosa com a família. Bem, agora que a gente já conhece um pouco de Woody Harrelson, vamos falar então sobre o pai dele, que abandonou a família quando ele tinha 12 anos. Estamos falando de Charles Lloyd Harrelson, que nasceu também no dia 23 de julho, o mesmo dia que o filho Woody, no Texas, só que em 1938. Mas quem é o pai de Woody? Quem é Charles Harrelson? Assim que ele teve idade suficiente, o Charles entrou para a Marinha, onde ele ficou até 1959. Assim que ele saiu da Marinha, se mudou para Los Angeles. Lá o Woody fez diversos trabalhos, chegou a vender enciclopédias e também foi um apostador. Nessa época ele conheceu Diane Lou Oswald, com quem ele se casaria. Aos 21, Charles foi preso pela primeira vez e aos 35 já estava cumprindo pena. Bem, com Diane, o Charles teve 3 filhos, Woody, Brett e Jordan. Só que o casamento não ia durar muito tempo não, porque em 1965 eles se separaram. E no mesmo ano, o Charles se casou com Betty. Foi aí que tudo começou a piorar na vida dele. Charles fazia várias apostas e estava envolvido também no mundo do crime organizado. Em 1968, Charles foi preso por assalto à mão armada. Ele era o cara que ficava cuidando no carro, né? E olhando ali se ninguém chegava. Aí depois disso, Charles abandonou a família e se entregou ao mundo da criminalidade. Woody estava na escola, nessa época ele era bem novo. Mas ele já tinha ideia que seu pai estava envolvido em coisas ilegais. Alguns anos mais tarde, quando ele já estava mais famoso, né, o Woody, ele então recebia diversas perguntas sobre o pai dele, como é que o pai dele estava, e ele dizia que o pai dele estava bem. Só que na realidade o pai dele estava entrando e saindo da cadeia. Depois, quando ele já estava ganhando bastante dinheiro com apostas, o Charles ficou conhecido também como assassino de aluguel. Sua primeira vítima foi Alan Burke, um vendedor de tapetes. Sua história ficaria conhecida depois por causa do irmão dele, que escreveu um livro. O David Burke escreveu Run, Brother, Run. Ele escreveu esse livro em memória do irmão e conta detalhes aí do crime que tirou a vida de Alan. No livro, David conta que Charles usou a sua então namorada, a Sandra Sue Hathaway, para fazer uma emboscada para atrair o Alan. Ela seria a isca para o Alan, para ele então conseguir tirar a vida dele. O plano deu certo, então depois do crime, o Charles obrigou a sua namorada, a Sandra Sue, a dirigir por um lugar distante, por um lugar bem afastado, sob a mira de um revólver
revólver. E aí, nesse lugar afastado, ele acabou dando um tiro na cabeça de Sandra. Só que para ter certeza de que ela tinha realmente morrido, ele acabou estrangulando Sandra Sue. Aí sim ele teve certeza de que o serviço tinha sido feito. Aí em 1970, o Charles foi a julgamento pelo assassinato de Alan Burke. O advogado do Charles tentou provar que ele não estava na cidade no dia do crime, só que, segundo a testemunha do irmão do Alan, ele estava sim, então o juiz manteve a condenação do Charles pelo assassinato de Alan Burke. Só que 6 meses depois do assassinato de Alan, desse primeiro assassinato do Charles, ele atacou novamente. Pete Thomas Escamado era um corretor de grãos e também um traficante. Ele tinha um sócio, Sam DeGilliat Jr. Só que Sam cometeu um erro e ele perdeu toda uma carga que eles estavam para receber. E aí o Pete não gostou nada e decidiu encerrar com a parceria e com a sociedade e também com a vida de Sam. E para isso ele contrataria o Charles Harrison. Pete ofereceu a Charles $2.000 pela vida de Sam. Charles aceitou, executou o crime e foi então a julgamento. O seu advogado era Percy Foreman. Percy ficou conhecido por defender o assassino de Martin Luther King Jr., o James R. Ray. Eles tentaram dizer que o Charles não estava na cidade porque ele estava com uma cantora. Ela disse que estava com o Charles, mas não deu muito certo. Em 74 ele foi a julgamento novamente, só que dessa vez essa cantora de boate não estava na cidade. Na realidade ela tinha fugido, porque ela tinha sido acusada de falso testemunho e não pôde ajudar o Charles, que foi então condenado a 15 anos de prisão. Só que com os perdões da justiça, essa pena foi reduzida para 5 anos, então ele saiu muito antes do tempo. E aí foi para as ruas de novo. Agora, voltando ao ator Woody Harrelson, ele ouviu sobre a prisão e o julgamento, do pai pelo rádio. E aí ele foi e perguntou para a mãe dele se era verdade, se esse Charles Floyd Harrelson era realmente o pai dele, que estava sendo julgado por assassinato, até que a mãe dele confirmou. O Woody tinha ficado sem o contato do pai de 68 até 73, quando ele já era um ator famoso. E aí, depois de sair da prisão, o Charles foi então contratado, porque ele já era conhecido, por ser um assassino de aluguel. Ele foi contratado então para tirar a vida de um juiz federal. Então, de 73 a 78, o Charles ficou na prisão pelo assassinato de Sam. Só que assim que ele saiu, ele já voltou para a vida do crime novamente. Só que daí em 1979, o barão da droga, o Jimmy Tragra, membro da Dixie Mafia, foi preso por tráfico de drogas e ele sabia que a pena dele ia ser longa. E o juiz escolhido era o John H. Wood Jr., que era conhecido como Maximum John, ou seja, o juiz que aplicava a pena máxima na maioria dos casos. E o Jimmy Tragra, óbvio, queria fugir da pena máxima. Só que o juiz John Maximum estava no caminho dele e ele então resolveu tirar a vida do juiz e contratou Charles Harrison. Jimmy ofereceu a Charles um valor de $250 mil e o Charles, óbvio, aceitou. Então, em 29 de maio de 1970, o juiz John Wood estava caminhando em direção ao seu carro para ir para o trabalho, quando ele percebeu que o pneu do carro estava furado. Quando ele abaixou para olhar, Charles chegou por trás e tirou a vida do juiz com um tiro na nuca, que ele acabou morrendo no local. Ele foi o primeiro juiz da história dos Estados Unidos a ser assassinado. Por esse crime, Charles Harrison foi condenado a 2 prisões perpétuas, mais 5 anos adicionais. O processo custou $11 milhões e foi o julgamento mais caro até então na história do FBI. Apesar da morte do juiz, o Jimmy, que tinha encomendado a morte dele, foi condenado a 30 anos de prisão por tráfico de drogas. A polícia chegou a Charles através de escutas que colocou aí quando fez as investigações com Jimmy Tragra, e aí descobriu as conversas entre os dois. O julgamento chegou a 40 dias e foram 130 testemunhas ouvidas, para depois então sentenciar o Charles Harrison a 2 prisões perpétuas e mais 5 anos adicionais. Sua esposa na época, Joanne Harrison, foi sentenciada a 25 anos de prisão por conspiração por entregar uma arma
para o Charles. Já Jimmy Tegra foi sentenciado a 30 anos de prisão. Charles Harrison chegou a dizer que tinha cometido mais de 50 assassinatos, só que ninguém acreditou nele. Ele teria confessado esses mais de 50 crimes a Kenny Gallo, que era um parceiro da máfia, só que na realidade ele era um infiltrado. E aí ninguém acreditou também no que ele tinha feito, porque Kenny disse que ele era apenas o cara que dirigia o carro, que ficava observando enquanto outras pessoas cometiam crime, e que na realidade ele teria cometido no mínimo 2 e no máximo 6 assassinatos. Kenny comentou também que Charles disse para ele que estava pretendendo escrever um livro para contar toda a sua história de crimes, e ele também não acreditou. Ele disse que o Charles, na realidade, falava que tinha feito mais coisas do que ele de fato tinha feito, que ele gostava de contar a vantagem. Inclusive quando ele disse que foi o autor da morte do presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy. Ele disse isso em 1980, quando ele foi preso pelo assassinato do juiz, porque ele tinha medo de ser torturado ou executado. E aí ele disse que tinha cometido esse crime, de ter matado o presidente Kennedy, porque aí ele ia se tornar famoso e a polícia não teria como fazer algo com ele, porque todo mundo, a imprensa toda ia estar em cima desse caso. E foi realmente o que aconteceu naquele momento. Só que depois, através de pesquisas, investigações e fotos, documentos, no dia do assassinato de Kennedy em Dallas, Charles estava em Houston. Por outro lado, voltando a Woody, ele estava já na faculdade quando ele descobriu sobre a prisão então do seu pai. Até por ele ter abandonado a família, o Charles não tinha contato com os filhos e com Woody, que quando descobriu da prisão do pai, foi então querer ir atrás do pai e criar uma relação entre eles. Isso já era 1989. Um ano depois, já com um relacionamento um pouco mais aproximado, Woody disse que via Charles mais como um amigo do que realmente como um pai. Em 1995, Charles, mais 2 outros presos, tentaram armar uma fuga. Armaram aquela Teresa, que juntaram vários lençóis e estavam planejando essa fuga. Só que, infelizmente, foi descoberto aí pelos guardas da prisão que avisaram a diretoria. E aí, ele foi então enviado para uma prisão de segurança máxima no Colorado e ele ficou também na solitária. Sobre isso, Charles estranhamente não se importou. Ele teria dito: o silêncio é maravilhoso e estar isolado é ótimo, ninguém te incomoda. Charles passaria o resto da vida atrás das grades pelo assassinato do juiz, o John Wood, e ele negou até o fim da vida que tenha tirado a vida do juiz. Ele disse que estava nesse dia em Dallas com George Kay, que era um jogador profissional, e que ele estava junto com ele nesse dia. E o Woody, ele gastou uma grande quantidade de dinheiro para ajudar o pai a provar que ele não tinha feito, ele queria um julgamento justo para o pai. Só que não adiantou. Charles Boyd Harrison morreu em 2007 de um ataque cardíaco dentro da prisão. Por outro lado, agora a gente vai linkar esses 2 atores, porque agora a gente tem o Matthew McConaughey. E como ele entra nessa história? Bom, o Matthew McConaughey, vocês já conhecem, um ator também de Hollywood, conhecido por alguns filmes: Interstellar, Clube de Compras Dallas, ainda O Lobo de Wall Street, Como Perder um Homem em 10 Dias, entre outros filmes. O Matthew veio de uma família disfuncional, como ele sempre disse, Ele fala abertamente sobre isso, que tinha muita violência na família dele, os pais brigavam muito e ele via, toda essa violência dentro de casa desde muito cedo. Enfim, ele teve, o pai e a mãe dele para a vida toda. Só que ele e o Woody, os 2 atores de Hollywood, fizeram alguns trabalhos juntos e acabaram se tornando amigos. Só que muito mais do que amigos. Eles acabaram levando essa amizade para suas famílias, tanto que eles são amigos há muitos anos e estão sempre juntos, e as famílias juntos. Comentaram sobre essa ligação dos 2 numa viagem para a Grécia, onde lá eles estavam com as suas famílias e a mãe do Matthew McConaughey também estava nessa viagem. E aí eles comentando sempre, que eles diziam que sempre se acharam muito parecidos, principalmente na época de adolescente, de mais jovens. E eles sempre viram muitas semelhanças um com o outro. E aí ficou aquela dúvida, Não foi na realidade muita dúvida, mas era só uma semelhança que eles sempre acharam vendo as fotos. E nesse dia, nessa viagem para a Grécia, a mãe do Matthew deu uma parada, uma respirada e disse pro Woody: eu
conhecia o seu pai. E ele contando isso, ele disse que foi uma pausa que ela deu, que foi uma coisa muito... Todo mundo se olhou assim e tipo, o que quer dizer esse eu conhecia seu pai? Então, eles ficaram aí com isso na cabeça e começaram a investigar, tanto o Woody quanto o Matthew. Eles começaram a investigar e ver várias fotos e ver documentos, e é aí que eles viram que tanto o pai do Woody quanto a mãe do Matthew, eles se conheciam, eles moravam próximos e eles tinham contato. E isso foi um pouco antes do Matthew McConaughey nascer. Ou seja, foi aí que ligou o alerta deles de que o pai do Woody Harrelson, o Charles Floyd Harrison, pode ser o pai do Matthew McConaughey. E além deles serem muito amigos, eles podem ser irmãos. Um teste de DNA resolveria tudo isso. Só que existe um porém. O Matthew McConaughey não quer fazer o teste de DNA. Porque ele disse que ele não quer acreditar que o pai que ele teve durante os 53 anos da vida dele pode não ser o pai dele. O Woody quer que ele faça porque o Woody disse que ele vai descobrir que tem um irmão, eles vão confirmar toda essa amizade que eles têm, esse carinho que eles têm de tantos anos. Só que pro Matthew ia ser algo que ia prejudicar a vida dele, porque ele amava o pai dele e ele queria que esse pai fosse dele, apesar dele imaginar que ele pode ter um outro pai. Ele prefere ficar com essa memória. Então a gente não sabe até quando o Matthew vai ficar sem saber se realmente o pai do Woody Harrelson é também pai dele, eles são irmãos, ou se ele também nunca vai querer saber. Essa história é realmente um roteiro de filme. E ainda, eles estão fazendo uma série, os dois estão num trabalho agora, que se chama Irmão de Outra Mãe, que conta exatamente o que eles estão vivendo. Não sei se foi proposital ou não, ou, né, se uma outra pessoa que escreveu para eles e caiu como uma luva nesse momento que eles estão vivendo, mas o fato é que essa história é realmente de filme, um roteiro de cinema. Então, conta pra mim se vocês conheciam, se vocês ouviram falar, porque essa história é bem recente e ainda eles estão pensando, né, como é que vão fazer daqui em diante, né, depois da descoberta que eles tiveram. Conta pra mim se você conhecia essa história, né, tanto do pai do Woody Harrelson ser um assassino de aluguel, quanto da história de os dois, né, o Woody Harrelson e também o Matthew McConaughey, talvez serem irmãos. Conta pra mim nos comentários, curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.